Hi guys, what's up? My name is Matt, this is second language and we are learning the present perfect. A gente está na playlist do present perfect, tá? E acho que essa é a nossa quarta aula. Hoje a gente vai falar sobre o Have You Ever, tá? Mas antes eu queria mostrar uma coisinha pra vocês. Are you ready? 3, 2, 1, go! Vamos lá então? Have you ever? Antes da gente falar sobre o que significa have you ever, eu queria mostrar para vocês o que a gente já viu, né? Para vocês revisarem. Vamos lá. Preparei um resuminho aqui. Opa, dá de ponta cabeça. O que a gente estava fazendo nas outras aulas? A gente viu em que situações a gente usa o present perfect, né? Mas uma coisa muito importante para a aula de hoje é a gente saber fazer perguntas, né? Como que eu pego uma frase afirmativa e transformo em uma pergunta? No caso do present perfect, a gente vai pegar o have ou o has, né? E vai colocar no começo da frase, tá? Então, se você quer pegar uma frase e transformar ela numa pergunta, por exemplo, ó, you have done, você fez. Se você quiser perguntar, você vai falar assim, ó, have you done? Você fez, né? Algo, sei lá. Só um exemplo, tá? E toda vez que você pega uma frase afirmativa e transforma em pergunta, vai ser uma pergunta sim ou não, né? Você fez? Sim ou não? Eu quero saber, né? E a gente tem que tomar o cuidado de, quando estiver falando de terceira pessoa do singular, ou seja, né? Para ficar mais fácil de lembrar he, she, it, ao invés de colocar o have na frase, eu coloco o has. Então seria she has done. Has she done? Yes or no? Tá? Então tinha que lembrar isso daí pra gente dar continuidade aqui à nossa matéria, né? Hoje a gente vai falar do have you ever, tá? O que significa esse have you ever? Você usa ele quando você quer perguntar para as pessoas se elas já alguma vez na vida tiveram a experiência de fazer aquilo. Por exemplo, ó, have you ever been to Italy? Você já esteve na Itália? Alguma vez na sua vida você teve essa experiência? Então você vai usar essa estrutura, tá? Você vai usar have you ou have e a pessoa, né? Have we? A gente já, né? Alguma vez na vida? Aqui é a pessoa, tá? Você pode mudar. Eu vou usar o have you, tá? Que é o mais comum. Have you ever? Você já alguma vez na vida? Depois do ever vai seguir um verbo no particípio do passado. Então se eu perguntar, você já esteve? Você já foi? Você tem que pegar o particípio do passado do verbo to be para usar o esteve, por exemplo. Se você já foi, você vai ter que usar o particípio do passado do verbo ir, tá? Então, exemplo, né? Ó, have you ever been to Italy? Você já esteve na Itália? Eu uso o been. O que é esse been? É o verbo to be, só que é no particípio do passado. Se você não lembra o que é o particípio do passado, é a terceira coluna da lista de verbos, tá? O PP, famoso PP. Tá? Então, have you ever been to Italy? Você já esteve na Itália? Quero saber se você teve essa experiência na sua vida, tá? Poderia colocar have you ever gone to Italy? Você já foi? Também posso usar o verbo ir, tá? Tem uma música famosa, né? Have you ever seen the rain? Se você já... Depois procura no Google aí. Have you ever seen the rain? Eu não lembro se esse é o título da música, mas eu coloquei pra fixar, né, essa matéria com música. É gostoso. Have you ever seen? Você já viu? Né? Eu uso o verbo no particípio do passado. O verbo ver é se, o passado é só. E o particípio do passado, PP, é seen. Ok? Aí, detalhezinho, né? Quando eu tô falando he, she, it, eu tenho que usar o has, tá? Então, has he ever been able to run
5 miles, ele, na vida dele, já conseguiu correr 5 milhas, né? Já conseguiu accomplish, como que eu posso dizer isso? Conquistar essa meta, né? Has he ever been able to? Não existe o verbo can no particípio do passado, ele é um verbo chatinho. Lembra que eu já comentei em outros vídeos que ele é um verbo que dá trabalho, né? Então não tem como você falar have you ever can, have you ever could, não dá, tá? Você tem que substituir. Quando o verbo ele é defectivo, ele tem algum defeito, você tem que substituir por alguma coisa que tem o mesmo sentido. Porque a ideia é você se comunicar, né? E essa comunicação ser efetiva, certo? Então, se você falar de outra forma, não tem problema, tá? Então, ao invés de usar o can, você usa o be able to, que foi uma coisa que eu já comentei também no canal. Be able to significa ser capaz. Poder conseguir é igual a ser capaz. Então, has he ever been able to? Ele já já conseguiu correr 5 milhas, tá? Compensa também dar uma olhadinha nesse be able to, tá? Que ele é bem usado. Has she ever tried Thai food? Ela já provou comida tailandesa? Então também uso has. E o verbo aqui é o try, que é experimentar. Experimentar try é um verbo regular. Então o passado é igual. Try, tried e tried. É o particípio do passado. O passado e o particípio do passado são iguais. Os verbos regulares. Yes! Ok? That's awesome! E eu coloquei um lembrete aqui. Don't forget, ok? Don't forget he, she, it. A gente usa o has, ok? I hope you liked this lesson. Espero que tenha gostado aí da lição, né? Dessa aulinha. Dá uma ajudinha aí no meu canal, gente. Mandem para as pessoas que vocês acham que possam se beneficiar, né, das aulas. E me ajuda aí a expandir esse projeto, tá bom? Ó, beijo pra vocês. See you.